Bem, Paulo, mais uma vez, boa noite. É um prazer falar com você novamente. Depois desse tempo que nós passamos sem o prazer de conversar. E é um prazer também conversar com o nosso público novamente para fazer uma atualização, né? Atualizar a nossa avaliação dos acontecimentos recentes. Muitos fatos se desenrolaram nos últimos meses, desde que nós nos falamos pela última vez, né? E agora, recentemente, nos deparamos com esse evento, não diria inesperado, né, mas importante, que foi a imposição de sanções econômicas ao Brasil. Não é a primeira vez que isso acontece na nossa história. E já tivemos outros episódios parecidos no relacionamento Brasil-Estados Unidos. E a história, né, para quem acompanha, né, tem em perspectiva mais ampla o histórico do relacionamento Brasil-Estados Unidos, né, é perceptível um certo padrão, né, padrão esse que se caracteriza pelo aproveitamento de oportunidades, né, ou seja, sempre que surge no Brasil uma oportunidade de insuflar crises aqui dentro, né? Ou nem sempre insuflar, tirar proveito de crises que já estão acontecendo aqui dentro para extrair algum tipo de concessão e vantagem, eles fazem isso. Então, já houve outros momentos, já ocorreram outros momentos na história do Brasil em que o governo americano, percebendo situações de instabilidade política ou fraqueza econômica aqui no nosso país, houve outras ocasiões em que o governo norte-americano aproveitou aquela conjuntura para tentar extrair algum tipo de vantagem. Vantagem em que sentido? Vantagem no sentido de forçar uma maior abertura da economia, vantagem no sentido de induzir o desmonte de políticas industriais, certos projetos industriais ou programas militares estratégicos, vantagem no sentido de inibir qualquer ambição do Brasil de se firmar como liderança regional ou de ter agenda própria, agenda diplomática própria no continente. Desculpa cortar o senhor, só para entender, assim, no caso, na Segunda Guerra Mundial, teve algo parecido, né? Na era Getúlio Vargas, que os Estados Unidos interviu e ameaçou de sanções, etc., não? No caso da Segunda Guerra Mundial, ocorreu exatamente o contrário. Ocorreu exatamente o contrário, que ali o Brasil soube aproveitar uma oportunidade, uma certa conjuntura, para extrair concessões do governo americano. Inversa do que aconteceu em outras ocasiões, que ali o Brasil estava numa situação estável politicamente, era ditadura, então não havia aqui dentro uma oposição que o governo americano pudesse insuflar e inflamar contra o governo, porque estava sob regime de exceção. Situação econômica mais ou menos estável, e a conjuntura global da Segunda Guerra Mundial forçou o governo norte-americano a atender certas demandas do Brasil para, em contrapartida, ter o nosso apoio na Segunda Guerra Mundial. Então, houve uma troca ali, né? Basicamente, o Brasil exigiu para si financiamento e orientação técnica para construir a Companhia Siderúrgica Nacional, exigiu a nacionalização da Itabira Iron Ore. Então, essa empresa americana foi nacionalizada e deu origem à Vale do Rio Doce, que se tornou estatal. E o governo brasileiro, acho que isso foi o mais importante, exigiu a renegociação da dívida externa, que era um drama que vinha se arrastando desde 1931, quando foi decretada a moratória e começou a auditoria da dívida pública. Então, essa novela com os credores internacionais vinha se arrastando desde 1931 e chegou a uma conclusão satisfatória com a aprovação do Plano Souza Costa em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas houve situações também em que eles tiraram proveito de crises internas para extrair concessões.
Vou citar um exemplo, que é relativamente recente, eu acho que esse é o exemplo mais recente da nossa história. Nos anos 90, em vista da situação de fragilidade econômica do Brasil, que estava renegociando sua dívida externa, estava saindo de uma moratória, né? Ou seja, a crise da dívida, que se arrastava desde os anos 80, chegou a um ponto crítico em 1987, com a moratória decretada pelo Sarney, moratória que não deu certo, aquela tentativa do Sarney de confrontar os credores acabou terminando com uma capitulação. Logo em seguida veio o governo Collor, que tratou de calçar as sandálias da humildade para negociar com os credores, e aí o governo americano exigiu, né, abertura da economia, exigiu privatização, né, de certas empresas, né, teve uma consultoria, uma empresa de consultoria americana que veio assessorar o processo de privatização. Eu até comentei isso num trabalho recente que eu estou para apresentar, né? Exigiu que o Brasil renunciasse à construção da bomba atômica, né? Porque havia um projeto nos anos 80 para se construir a bomba atômica, estourar o artefato lá na Serra do Cachimbo. Então, esse programa foi desmontado. Há, inclusive, uma foto famosa que mostra o presidente Fernando Collor tapando o buraco da Serra do Cachimbo, simbolicamente, o buraco que eles cavaram para explodir o artefato ali no meio da selva amazônica. Então, eventualmente, na nossa história, ocorrem situações em que eles tentam tirar proveito de alguma crise interna. Voltando, né, pegando um exemplo bem recuado, acho que esse foi o primeiro exemplo de todos que eu mencionei na minha página. O governo norte-americano chegou a ajudar discretamente os rebeldes que deflagraram a Revolução Pernambucana de 1817, quando Dom João VI governava o nosso país. No tempo do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, ocorreu aquela revolução em Pernambuco, tramada por lojas maçônicas locais, e as autoridades apuraram, depois que a rebelião foi debelada, as autoridades apuraram que os rebeldes haviam trocado correspondência com o Departamento de Estado norte-americano e estavam contando com a ajuda dos Estados Unidos. Inclusive, foi essa rebelião que levou Dom João VI a baixar o alvará que baniu as sociedades secretas em 1818, em março de 1818. Foi essa rebelião, portanto, essa rebelião em Pernambuco, que recebeu apoio do cônsul americano no Recife, essa rebelião que levou Dom João VI a abaixar o alvará de março de 1818, proibindo as sociedades secretas. Agora, né, as sanções atuais, né, as sanções atuais. Eu olhei a carta do Donald Trump, olhei, e noto que ela está dividida, né, em algumas partes, né, alguns tópicos, vamos abordar um por um. A meu ver, essa carta, esse pacote de sanções, não teria causado tanto rebuliço se a carta jamais tivesse tocado na questão Bolsonaro. Isso incendiou o país. E eu acredito que foi de caso pensado. Eu duvido que o presidente norte-americano dê tanta importância para o Jair Bolsonaro, sendo que aqui no Brasil há uma fila de bajuladores na nossa classe política dispostos a fazer papel de sabujo. Bolsonaro é dispensável, é descartável. Supondo que Bolsonaro saia de cena, seja preso, por exemplo, isso não é motivo de grande preocupação, porque a nossa classe política, infelizmente, conta com um rol muito longo de homens dispostos a fazer esse papel de sabujo, né, que ele já fez e se dispõe a fazer. Então, não acredito que ele seja tão importante.
né? Mas foi incluído na carta, primeiro porque foi o filho dele que estimulou, né? Foi o filho do Jair Bolsonaro que ficou batendo de porta em porta nos corredores de Washington com aquele dossiê debaixo do braço. Então, ele conseguiu induzir o governo norte-americano a botar o pai dele no pacote. Então, meu juízo é esse. O pacote viria de qualquer jeito, o pacote de sanções viria de qualquer jeito, mas veio numa versão mais severa por conta do trabalho de lobby bem feito do Eduardo Bolsonaro. Justiça seja feita, ele foi competente e ele aprendeu o caminho das pedras. Por que eu digo que ele aprendeu o caminho das pedras? Pessoal, isso é muito importante para entender o funcionamento do sistema de política externa dos Estados Unidos, né? É muito importante ter em conta, em primeiro lugar, que o Congresso norte-americano, eu já mencionei isso em outro vídeo, o Congresso norte-americano tem um peso enorme na formatação das decisões. Ao contrário do que acontece aqui no Brasil, em matéria de política externa. Aqui no Brasil, o poder legislativo não se envolve tanto. Nos Estados Unidos, os deputados e senadores se engajam muito assim, na formulação da política externa. Eles aprovam leis, né, dizendo que o Poder Executivo pode ou não pode fazer em matéria de política externa. Eu poderia citar várias leis. Lei de assistência exterior, a lei de ajuda militar, a própria lei Magnitsky, né, que está sendo usada agora, né? Então, esse é o primeiro dado a se ter em conta. Ou seja, os congressistas norte-americanos são muito mais engajados do que os nossos quando o assunto é política externa. E o Eduardo Bolsonaro percebeu isso. Ele foi subindo de baixo para cima, né? Com perdão do pleonasmo, ele foi subindo. Ele começou batendo na porta de alguns deputados e senadores que já tinham uma predisposição de antipatizar com o atual governo do Brasil. Segundo dado a ter em conta, isso vocês vão descobrir fazendo uma pesquisa na internet. Dentro do Congresso norte-americano, existe, desde os anos 60, um nicho anticomunista latino-americano muito forte, formado pelos descendentes de cubanos que fugiram da Revolução nos anos 60. Então, você tem uma série de deputados e senadores, geralmente eleitos pela Flórida, esse nicho está na Flórida, porque foi para a Flórida que fugiram quase todos os cubanos de classe média, de classe alta, que o Fidel Castro expulsou ou perseguiu. Então, você tem um certo lobby, você tem no Congresso norte-americano um certo lobby mais ou menos antigo, né, que remonta aí aos anos 60, formado por deputados e senadores que geralmente têm sobrenome latino. Geralmente, o Marco Rubio, para começar, né? O Marco Rubio. Sim. Então, essas pessoas são muito mais sensíveis, são muito mais receptivas a qualquer tipo de argumentação que chame a atenção para o dano causado por governos de esquerda na Iberoamérica. E aqui eu não estou negando, claro que causam dano, obviamente, ninguém vai negar que causam dano, né? Mas são pessoas muito mais receptivas. Esse nicho existe há muito tempo. Eu presumo também que haja alguma influência, mas não está claro ainda, do US South Command, né, do Pentágono. O US South Command é o comando do Pentágono encarregado da América Latina. Ou seja, que cuida só de América Latina. Eles estão sempre produzindo relatórios a respeito da situação aqui na nossa região. Eu acompanho, obviamente, por dever de ofício, os relatórios, os depoimentos que os generais americanos do South Command de vez em quando dão no Congresso, chamando a atenção para Cuba, situação da Nicarágua, chamando a atenção também situação da Bolívia, a presença da Rússia e da China na região. Então, pelas informações que eu tenho, o Eduardo Bolsonaro foi muito habilidoso em abordar esses senadores de origem latina, eleitos
pela Flórida, que são mais sensíveis à situação aqui da América Latina, principalmente no que se refere ao comunismo, e, através deles, chegou no Departamento de Estado, conseguiu audiência com Marco Rubio e depois conseguiu audiência com o presidente dos Estados Unidos. Então, foi batendo de porta em porta com esse dossiê debaixo do braço. Então, aquele pacote de sanções que viria numa versão mais adocicada, veio numa versão mais severa. Botou o pai do Eduardo Bolsonaro no meio, e isso incendiou o ambiente no Brasil. Aqui no Brasil, nós já estamos vivendo em um momento de polarização política, e vindo essa carta de um governo estrangeiro, que não é qualquer governo estrangeiro, é o governo dos Estados Unidos, a maior potência, citando o Jair Bolsonaro, óbvio, né, tacou fogo no paiol. Um ano antes de uma eleição. Isso, né, em ano pré-eleitoral. Então, o meu diagnóstico é esse. Jair Bolsonaro não é tão importante para Donald Trump, mas ele foi incluído na carta, primeiro, por conta do trabalho bem feito que o filho dele fez nos corredores de Washington. E segundo, porque Donald Trump sabia, por meio dos seus assessores, que isso ajudaria a incendiar o ambiente no Brasil, a assanhar, né, dar alento, esperança para os grupos de oposição aqui dentro. Teria a possibilidade dos Estados Unidos ter aceitado isso que o Eduardo Bolsonaro fez, justamente para poder colocar o Bolsonaro como um bode expiatório e não ter que atacar diretamente o BRICS, para não ter um problema com a Rússia? Sim. Isso, tem essa, né? Eu já vi essa interpretação, que o ataque ao Brasil seria uma maneira de atacar o BRICS pelo lado mais fraco. Você ataca o bloco sem confrontar o sócio mais forte, que é perigoso, no caso a China, uma Rússia da vida. Então você ataca o bloco investindo contra o sócio mais vulnerável, que no caso é o Brasil. Ou seja, podemos falar para os bolsonaristas, então, que, resumindo, Bolsonaro não é importante, o Trump não vai ajudar ele, simplesmente está usando o Bolsonaro para poder causar uma instabilidade política no Brasil e atacar o BRICS de certa forma. Isso, basicamente isso. O Trump tem outro dado que ajuda a entender essa lógica do Trump. Ao contrário de outros presidentes americanos, como, por exemplo, o Bush filho, que governou de 2001 até 2009, o Bush filho, ele tinha um outro perfil em termos de prioridade no rol de ameaças. Ele tinha um outro perfil. O Bush filho, ele dava muito mais importância às ameaças assimétricas representadas por grupos terroristas. E não dava tanta importância para equilíbrio de poder em termos clássicos, westphalianos. A mente do Trump me parece muito mais uma mente de um estadista da Belle Époque, do final do século XIX, início do século XX, uma mentalidade de governante muito preocupada assim, de questões de equilíbrio de poder, de disputa entre grandes impérios. Então, provavelmente, ele não dá tanta importância na cabeça dele. Os grupos terroristas, Al-Qaeda da vida, merecem atenção, mas não tanta atenção como estados inimigos, China, Rússia da vida, Irã da vida, né? Potências regionais hostis. Então, essas ameaças de caráter estatal na cabeça dele, provavelmente, pelo que eu noto, ocupam um espaço maior, ocupam um tempo maior. Então, esse é um dado da psicologia do Trump, né? Ele tem aquela obsessão dos Estados Unidos número 1. Quer manter os Estados Unidos... Make America Great Again, MAGA. Então, é MAGA, exatamente, a mentalidade MAGA. Né? O sentimento de que o poder está escapando, que a hegemonia está escapando entre os dedos, né? Que esse processo precisa ser revertido para os Estados Unidos não perderem a sua supremacia. Então,
isso sim, né? Isso reflete muito, né, a mentalidade do Trump. Ele parece muito empenhado em reverter aquilo que ele interpreta como decadência, né, como perda de poder relativo frente a rivais que estão em ascensão, principalmente a China. Provavelmente, né, eu já vi essa interpretação circulando na boca de algumas pessoas, ele escolheu o Brasil também porque o Brasil é o sócio mais fraco desse bloco, que ele vê como bloco contra-hegemônico, sei lá. Então, vamos em cima do Brasil, que assim a gente manda um recado para a China sem atacá-la diretamente. Algumas pessoas me perguntaram a respeito da proposta que andou circulando de substituir o dólar por outra moeda ou por moedas locais nas transações internacionais. Até que ponto isso pesou? Né? Eu acho que pesou, mas não pesou tanto assim. Né? Por quê? O Brasil, vamos supor que o Brasil pare de usar o dólar nas suas transações internacionais e comece a usar moedas locais, né? O real e o ian, sei lá, com outros países. Isso vai surtir impacto significativo no poder do dólar e na capacidade dos Estados Unidos de exportar inflação? Não, porque o Brasil, pelo que eu andei vendo, representa 1%, ou pouco mais que 1% do comércio internacional. Apesar de nós termos um PIB muito grande, né, nós representamos uma parcela pequena do comércio internacional. Então, não tem muito impacto. Agora, se a China, né, que representa uma parcela expressiva do comércio internacional, abandona, para de usar o dólar e começa a se desfazer das suas reservas internacionais em dólar, aí sim, isso impacta para os Estados Unidos. Né? Isso prejudica a capacidade dos Estados Unidos de exportar a sua inflação para outros países. Então, tem isso, tem a questão do Bolsonaro. Agora, o fato de eles colocarem o Bolsonaro na jogada torna muito difícil, para não dizer impossível, um acordo. Que nenhum país que tenha vergonha na cara, por mais que seja país de terceiro mundo, vai anular um processo judicial ou soltar. Impossível, impossível. Por pressão de um governo estrangeiro. Porque o governo cai, o governo sabe que cai se aceitar isso. O governo sabe Vai cair, por mais que assim a direita ela queira que o Lula caia, por mais que ela queira, não vai chegar assim, um brasileiro, assim, o mínimo nacionalista, patriótico possível vai dizer: Lula, eu odeio você, mas não cede, porque se você ceder, você não vira lata. Eu te odeio, mas tu tá pelo menos fazendo uma coisa que o Bolsonaro não faria. O Bolsonaro com certeza entregaria o Lula. Iria ser o vira-lata dos Estados Unidos. Eu acho que sim. Acho que assim, o pessoal vai falar realmente que é solulista, que meu amigo, mas assim, o Lula tem um mínimo de... Ele é o da velha guarda, né? O marxista da velha guarda, ele tem um mínimo de isso aí vergonha na cara. Um acréscimo meu, né? Isso é um acréscimo, mas eu esqueci de falar, né? No tocante às sanções. O que eu vou dizer, não é opinião minha, é magistério da Igreja, é algo que está escrito em 4 alocuções do Papa Pio XII. A locução Neo Alba, a locução In Questo Giorno, a locução Grave, e uma quarta locução, que eu não me lembro o nome, mas eu botei isso no texto. Nenhum católico pode apoiar a intromissão do governo americano nos assuntos internos desse país. Esse procedimento foi condenado por Pio XII nessas alocuções que eu acabei de mencionar, que ele fez em 1940, 1941, 42 e 48. Né? Ele foi muito claro ao tratar de direito internacional e relacionamento entre as nações. Nenhum país
pode invadir o território do outro ou interferir nos seus assuntos internos, exceto com o aval da Santa Sé. O Francisco Soares, que era escolástico lá do século XVI, tocava nesse assunto. Se a Santa Sé permitir, pode. Fora isso, não pode. Então, não tem essa conversa. Sem contar que a lei Magnitsky tem um fundamento iluminista. É uma lei feita para punir quem viola direitos humanos e liberdades civis pelo mundo afora. Ora, direitos humanos gerados pela Revolução Francesa, as liberdades individuais consagradas pela Declaração dos Direitos do Homem, que a Assembleia Nacional promulgou em 1789, vocês realmente vão defender uma lei que, além de ser supranacional e constituir uma interferência nos assuntos internos de outro país, um procedimento condenado por Pio XII, ainda por cima vocês vão defender uma lei que tem um fundamento revolucionário, iluminista, uma vez que busca punir pessoas que transgridem os direitos do homem, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. Que conversa é essa? Católico que vai nessa conversa está completamente dopado pelo veneno da maçonaria, do iluminismo. É um Rousseau, é um Montesquieu, é um Danton da vida que não percebeu. Só vai botar o quê? Vai botar a Declaração dos Direitos do Homem na porta agora? O meu medo, professor, o meu medo é que ele tenha percebido e está fazendo de propósito. Tem uns que se fazem de tolo, tem uns que, pelo nível de instrução, agem assim por malícia, por politicagem, eles são liberais embustidos, e tem outros que ainda não juntaram o Lé com o Cré. Então, é claro que o católico não pode apoiar um negócio desse, por mais que eles não gostem do Alexandre de Moraes, que também é um iluminista, obviamente, tem toda a mentalidade revolucionária, é um revolucionário brigando com o outro, é um revolucionário daqui brigando com o revolucionário de lá. Mas imagine se amanhã ou depois é um juiz nosso, amigo da tradição, que esteja ali no lugar de Alexandre de Moraes, esteja proibindo, usando... Exatamente. Foi o que os americanos fizeram com a Espanha do Franco, depois da Segunda Guerra Mundial. Sancionaram a Espanha do Franco porque não promovia eleições livres e não permitia liberdade religiosa. O Harry Truman passou 8 anos assediando a Espanha do Franco por conta desse argumento aí. Vocês não realizam eleições, vocês censuram a imprensa, vocês não permitem que os protestantes se manifestem, vocês fecharam a maçonaria. Então, a Espanha passou 8 anos debaixo de sanções pesadas por conta desse argumento iluminista do presidente Harry Truman. Depois, o presidente Eisenhower entrou e a situação melhorou. Depois que o Eisenhower assumiu a presidência, aí os dois países se entenderam. Mas foram 8 anos de sanções econômicas. Então, vocês estão usando o mesmo argumento que um presidente maçom revolucionário usou para sancionar um Estado católico nos anos 40, 50. Percebe? Professor, infelizmente, muito católico está entorpecido com o anticomunismo. Seria interessante a gente usar argumentos assim, por exemplo, vamos tentar, o senhor abre a consulta, existe na história algum presidente comunista que tenha feito o mesmo que o Truman? Acho que todos, né? Todos perseguiram a religião católica, e as religiões falsas também, Então, por que realmente um é criticado, o outro a gente passa o pano? Simplesmente por causa do... A cabeça desse pessoal, Então, quando o comunista persegue a religião católica, a gente tem que se indignar, Mas quando um presidente americano, filiado à maçonaria, comprometido com a sinagoga, tenta acabar com um Estado católico, no caso era o Estado espanhol, e a gente vai passar pano para essa conversa. Mas qual que é o mal? Aí vamos lá, qual que é o mal menor, professor? O Truman fazendo a mesma coisa que o Stalin, ou o Stalin fazendo a mesma coisa que o Truman? Não, a gente tem que escolher um. Pelo menos o Truman, ele é só a favor do anticoncepcional. O Stalin não, o Stalin é a favor do aborto. Não, mas não importa. Exatamente. Você quer o tiro na mão ou no pé? Eu não quero tiro nenhum.
Isso. Ou seja, o pessoal realmente é crítico liberal. Não existe crítico liberalismo. Esse pessoal é liberal e não quer sair do armário. E falar, aproveitando de falar Exatamente. Lula e Bolsonaro, né, e a provável prisão do Bolsonaro, como que vai ficar o cenário, né, para a eleição, né, do ano que vem, já que o Bolsonaro vai ser preso? A gente sabe que Provavelmente, né, as é, duas figuras mais fortes, né, muitas pessoas que eu converso, tanto da ala da esquerda quanto da direita, falam as duas figuras centrais hoje, Lula e Bolsonaro, não tem outra, né? A direita hoje está desesperada porque não sabe se coloca um Tarcísio, se coloca um Flávio, se coloca a Michele, né? Eles estão ainda tentando se desvencilhar da família Bolsonaro, mas está um pouco difícil e eles vão provavelmente chegar em 2026 muito em cima da hora sem um candidato e aí que entra o novo partido Missão, né? O partido do MBL que vai acabar abocanhando grande parte deste eleitorado bolsonarista. Mas, né, isso. o problema aqui, a mensagem que a gente tem que passar é para o católico, professor. Assim, o que o católico vai fazer nessa situação, né, nesse cenário apocalíptico? Pois é, provavelmente Bolsonaro será preso, e aí nós teremos uma disputa entre Lula e Tarcísio. Tarcísio, provável candidato aí da direita, ou talvez, né, vamos supor que o Lula não concorra, aí teremos uma disputa entre o Tarcísio e Ciro Gomes, pela esquerda, supondo que o PT queira abrir mão do seu protagonismo, eu acho um pouco difícil, né? Talvez eles tentem emplacar aí o nome do Haddad como candidato à presidência, né? Acontece que o Haddad já está queimado também, né? O rótulo de Taxade colou nele, já está queimado. E a omissão, né, que apareceu agora, né, que o cálculo do MBL é simples, né? O MBL acredita, presume, que uma vez morrendo o bolsonarismo, ou tirando o Bolsonaro, família Bolsonaro, automaticamente eles vão ocupar esse vácuo aí. Vácuo do certo eleitorado liberal, né? Liberal, libertário, que circula por aí. Esse é o cálculo deles. Esse partido imprestável que, felizmente, nós temos guardado, né? Felizmente, nós temos guardado para mostrar aos católicos os vídeos e as fotos do evento que o MBL realizou com a CONIB, com a Confederação Israelita do Brasil. Não sei se foi com a CONIB ou com outra associação parecida, hebraica, não sei das contas. Eu sei Também que foi tem com com o movimento maçônico, que foi na e época também, fora exatamente. Dilma, e inclusive, vou falar, porque eu citei a oportunidade de falar, Dom Bertrand estava junto. Pode continuar falando do MBL. Exato, no carro ali, no carro, exatamente, Tem. carro exatamente, lá no tempo daquelas manifestações pelo impeachment, graças a Deus nós temos arquivos e temos isso tudo guardado. Né? O pessoal do MBL com camisa do movimento, camiseta do movimento Avança Brasil. Né? Então, isso tudo nós temos guardado para mostrar aos católicos que caem na tentação de votar nessa turma. Temos também outros materiais. Então, pessoal, não entendo por que essa vontade louca de votar em alguém, esse medo de votar nulo. Nossa, O senhor, como professor de geopolítica, professor de história, etc., consegue encontrar na história, né, consegue encontrar em vizinhos próximos, seja Argentina ou Espanha, Portugal, momentos que o católico se colocou nessa dificuldade entre escolher um ou outro, mas acabou se opondo aos dois, né, e fazendo algo, sei lá, Francisco Franco, por exemplo. isso, Francisco Franco, né? E no caso da Espanha foi mais radical ainda, né? No caso da Espanha não foi nem eleição, foi guerra civil. Guerra civil. Né? E os católicos espanhóis era outro nível também, né? A Espanha sempre teve um catolicismo mais rígido e a gente tinha naquela época um catolicismo pré-conciliar tradicional, tradição do carlismo, né? Tradição de um catolicismo muito combativo. Então, os espanhóis eles
naquele momento, rejeitaram tanto o liberalismo como o socialismo que estavam no poder e partiram para o combate. Óbvio que com essa declaração não estou querendo encorajar ninguém a pegar em armas, não me entendam dessa maneira. Até porque São Tomás de Aquino deixa muito claro quais são as condições para que uma rebelião seja justa, né? E uma das condições é chance de vitória. Senão, Gente, vira não tem nenhuma desperdício. também. Isso. Senão vira desperdício de sangue. Não Vira acontece mesmo que o 8 de janeiro vai um bando de vovó para a isso. rua e vai ser preso com condenação de 15 anos, que extrapola o bom senso. O Alexandre de Moraes extrapola o bom senso. Mas, querendo ou não, essas pessoas procuraram, elas foram até lá. Tem vídeo, elas tacando pedra, fazendo tudo que fizeram. Né? Foram sem chance de vitória nenhuma, sem pensar, foram na Exatamente. emoção. Uma loucura. Aí, isso não é coragem, é irresponsabilidade. É. Irresponsabilidade, principalmente do seu Jair Bolsonaro, que incentivou aquelas pessoas a ficarem ali perambulando na frente do quartel e, por fim, se insurgir. Né? Existe, Então, então, alguma possibilidade, por exemplo, de fazer uma certa rebelião, que seria a rebelião atual, hoje, seria não ir votar, né? Pelo menos da parte dos católicos, de não irem votar, de fazerem manifestações nas ruas de alguma maneira com um rosário, porque ninguém vai falar que um rosário vai ser um atentado à democracia, né? Se falarem que é um atentado à democracia, então eu sou o cara mais antidemocrático do mundo, que reza o rosário todo dia. Mas, assim, existe alguma possibilidade real que o senhor consiga ver de católicos fazendo uma rebelião contra essa eleição? sim, a meu ver, a rebelião seria voto nulo e não só campanha contra o votar nulo, mas fazer campanha mesmo, declarar, porque não adianta você esconder isso. Não adianta você votar nulo escondido, porque aí ninguém vai ficar sabendo por que você anulou ou por qual razão você anulou. Agora, se você faz campanha pelo voto nulo, né, e declara as razões, vou votar nulo porque os candidatos que aí estão são todos empregadinhos da sinagoga, né, são todos serviçais do demônio. Professor, aproveitando que o senhor entrou nesse tema, eu queria entender, seria possível dizer que existe uma certa guerra fria entre Rússia e Estados Unidos, entre liberais e comunistas, porque a gente vê muita influência, tanto no Brasil quanto no mundo, de políticas socialistas em páginas de entretenimento, em grupos, e também, do nada, apareceu os 3, 4 públicos assim falando sobre o liberalismo. Páginas, venda de livros, só falando comunismo, 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 e de repente outras páginas falando só do fascismo, fascismo, liberalismo, isso, aquilo. E você acha que tem influência ou realmente são resquícios do que ficou no passado? Existe no Brasil, né? Vou pegar primeiro nível nacional Brasil Sim. e nível mundial. No nível nacional, aqui no Brasil, existe um resquício da Guerra Fria, né? Porque, de fato, nós temos uma esquerda não é boa em lugar nenhum, mas no Brasil é pior ainda. Nós temos uma esquerda muito feroz, uma esquerda muito sem vergonha, e muito bem organizada, muito mais experiente no trato da máquina pública, por exemplo. Então, os candidatos aqui no Brasil, os candidatos de direita, eles vão nessa estratégia mais fácil para pegar o voto católico. Eles sabem que basta acenar com a isca do anticomunismo e com a isca do combate ao aborto para ganhar o voto católico. Eles sabem que não precisa falar de doutrina social da igreja, de reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, de direito natural, por exemplo. Quando muito, eles falam de liberdade de empresa. Já está errado. Esse argumento já está errado. Claro que se deve combater os abusos do Supremo Tribunal Federal, mas não
argumentando com a liberdade de expressão que é condenada pelo magistério da Igreja, a liberdade de imprensa. Você tem que levantar a bandeira do direito natural. Do direito natural e o magistério da Igreja. Aí vem aquele argumento, se eu citar o magistério, ninguém vai entender, tem que falar em liberdade. Desculpa, eles vão pelo caminho mais fácil. Em vez de combater os abusos do Supremo, levantando a bandeira do magistério da Igreja, do direito natural, eles vão pelo caminho mais fácil, pela maneira mais fácil de dialogar com a massa do povo, que muitas vezes não tem religião, e falar simplesmente de liberdade de expressão, isso aí, ou seja, eles ajudam a entorpecer mais ainda a cabeça das pessoas com o liberalismo. É por isso que eu, quando vou falar lá na minha página, Guerra Cultural, vira e mexe, eu estou falando das sacanagens do Supremo Tribunal Federal. Mas eu nunca uso esse argumento. Então, cuidado de não usar esse argumento da liberdade de imprensa, porque se eu fizer isso, indiretamente, eu vou contribuir para reforçar uma certa mentalidade liberal que já é dominante. Porque, assim, a liberdade de imprensa, assim como a liberdade religiosa, hoje nos convém, né? Porque a gente está vivendo num Estado liberal, num Estado totalmente ecumenista, então, assim, convém essa liberdade até para poder falar a verdade da política cristã, da tradição, etc., mas se você for defender isso como uma regra, você chega ao momento de um Estado católico, você acaba caindo na pegadinha. Exatamente. Se a gente ficar defendendo a liberdade de imprensa, a gente acaba dando um tiro no pé, porque na hora de falar de Estado católico, de doutrina social, a gente vai entrar em contradição. Nós vamos entrar em contradição. Então, é melhor não usar esse argumento. Não use esse argumento, né, Carol? E lá na página eu falo do Supremo, né, dos abusos e tal, mas evito usar esse argumento da liberdade de imprensa que os políticos de direita sistematicamente ficam usando, ficam dopando a população com essa mentalidade. Professor, aproveitando uma outra pergunta que é conveniente bastante fazer agora, eu na minha página Nova Cristandade tinha feito aquela pergunta e dei minha opinião, né? Vivemos em uma ditadura? A pergunta que ele faz para o senhor: hoje vivemos em uma ditadura ou talvez seja o início, a intenção dele seja essa, mas a gente está bem longe de ser uma ditadura? Não. O que nós vivemos é uma situação de hipertrofia do poder judiciário. É diferente de ditadura. Quem fala que nós estamos numa ditadura não sabe o que é ditadura. No Brasil, nós tivemos 2 ditaduras. Primeiro com Getúlio Vargas, depois com os governos militares. Ali, sim, nós tínhamos regimes de exceção. É melhor usar o termo regime de exceção, até porque nem sempre o regime de exceção vai ser algo ruim. Exatamente. Eu evito, né, usar a palavra ditadura, porque aqui no Brasil, né, no Brasil não, no mundo inteiro, por conta da mentalidade liberal, as pessoas presumem que toda ditadura é necessariamente ruim ou desnecessária. Quando nós sabemos, de acordo com os teóricos católicos da tradição, como João Donoso Cortês, por exemplo, como José Larraz Lopes, por exemplo, ou como Jordão Bruno Genta, por exemplo, nós sabemos, por meio desses autores católicos da tradição, que muitas vezes a ditadura pode ser um instrumento lícito de salvaguarda da integridade nacional, do direito natural, dos interesses nacionais. Inclusive, na antiga República Romana, a ditadura era um instrumento previsto em lei. O Senado decretava estado de tumultos, era assim que se chamava, tumultos, né? Então, decretava estado de tumultos e designava um ditador, geralmente um general, para governar com plenos poderes pelo prazo de 6 meses, que podiam ser prorrogados, e durante esse período ele tinha, inclusive, autoridade para executar os inimigos do país. Então, ele elaborava uma lista, a lista de proscrições. Olha que coisa interessante, uma lista de cidadãos que deveriam ser
presos ou mortos por qualquer um que os encontrasse. Então, quando o Senado, vejam que situação excepcional, quando o Senado decretava estado de tumultos, isso foi feito, por exemplo, na rebelião dos escravos, espartacos ali, né? Em outras situações também isso aconteceu, o Senado decretava o estado de tumultos, então designava um general para governar com plenos poderes por um prazo determinado. Então, nesse prazo, ele governava com poderes ditatoriais, inclusive com a autoridade de listar os inimigos do país internos que deveriam ser caçados e mortos, não só pelo exército, mas por qualquer cidadão romano. Então, eu evito assim, usar a palavra ditadura em termos pejorativos, né, em termos negativos, porque, eventualmente, em algumas situações, claro, uma ditadura socialista é ruim, sempre ruim. Né? Agora, em outros contextos, às vezes, ela é um instrumento lícito, conforme ensina João Donoso Cortés, conforme ensina José Larraz Rola Lopes, que está aqui na minha estante, por acaso, espanhol, como ensinava também Jordão Bruno Genta. Então, as pessoas que dizem que o Brasil está numa ditadura não sabem o que é isso. Nós tivemos duas ditaduras, primeiro com Getúlio Vargas, depois com os militares. O que temos hoje, então, é o quê? Qual é a expressão que o senhor usou? É isso, eram regimes de exceção. Né? Também mas hoje, aqui no Brasil, qual que é o... Hoje é uma situação diferente. Nós vivemos uma hipertrofia do poder judiciário. É algo diferente. Nós temos um poder judiciário anabolizado. Um poder judiciário anabolizado porque, após o advento da Constituição de 1988, as Forças Armadas perderam o seu poder moderador, o seu papel de poder moderador, de ditar a última palavra. Então, surgiu um vazio de poder. Acontece que todo vazio de poder tende a ser preenchido por alguém. E esse vazio acabou sendo aos poucos. Eu lembro, vou fazer aqui uma meia-culpa. No começo, eu achei bacana, viu? No começo ali, quando o judiciário começou a legislar, ali no iniciozinho do governo Lula, eu achei bacana, porque o Congresso não resolve, então o judiciário ia lá e definia o direito de greve, e como deveria ser exercido o direito de greve no serviço público, já que o Congresso não baixava uma lei regulando isso daí. Então, no começo, eu achei até interessante, né? Já que o Congresso não bota essas pautas para frente, que bom que nós temos aí o Supremo para tapar esse buraco. Então, eles foram crescendo pelas brechas, do Congresso, no vácuo do Congresso Nacional. Acho que a Operação Lava Jato foi um divisor de águas, dois divisores de águas, né? Teve o julgamento do Mensalão, no julgamento do Mensalão, o Poder Judiciário mostrou que teria capacidade, inclusive, de confrontar o maior partido do país, o PT, né? Botou o José Dirceu na cadeia, e todo mundo gostou. Eu gostei, não vou negar que eu gostei de ver os petistas presos ali em 2012. Eu me lembro bem, eu acompanhava os julgamentos, achava engraçado, né? O José Dirceu, José Genuíno sendo preso, eu achava graça daquilo tudo ali, né? Vi a Operação Lava Jato, então eles foram crescendo dessa maneira e surgiu... Basicamente, então agora o jogo virou. Isso, o jogo virou. Então, eles têm mais poder, inclusive, eu me atrevo a supor que o judiciário tem, inclusive, mais poder do que o PT, o partido que hoje comanda o poder executivo, apesar do PT ser muito poderoso. Então é possível dizer, com todas as ressalvas, assim, que o judiciário ele seria um partido à parte de todos os outros partidos? Sim, dá para dizer que é um partido de toga. Essa pergunta que você fez me lembra muito um livro do professor Oliveiros Ferreira, chamado Vida e Morte do Partido Fardado. É um livro curtinho a respeito do papel de poder moderador que os militares exerceram durante muito tempo. Então, hoje nós podemos falar em partido togado. E quem fez direito, eu fiz curso de direito, por acaso, apesar da minha área ser relações internacionais, eu fiz uma outra graduação também em direito. E quem cursou direito ou teve qualquer contato com a área jurídica
sabe que a nossa classe jurídica tem um certo espírito de corpo, um senso de comunidade, um senso de pertença. Não vou dizer que é um elitismo, né, no sentido econômico, mas um elitismo no sentido intelectual. Ou seja, eles não se consideram elite econômica, que não são, afinal, mas elite intelectual, no sentido de letramento. Tem um agravante aí. Tem um agravante que é o juridicismo, o bacharelismo, que nós herdamos da cultura política portuguesa. Eu já comentei isso em conversas que nós tivemos em grupo fechado, em outras ocasiões. Eu sou grato a Portugal por tudo que nós herdamos daquela nação, principalmente a fé católica e outras virtudes que nós herdamos de Portugal, mas nós herdamos também os vícios e as idiosincrasias. Uma delas é o bacharelismo, a cultura política juridicista. Então, isso daí era um negócio que estava meio incubado, na nossa cultura política, e aflorou com essa oportunidade que o Poder Judiciário encontrou de preencher o vazio de poder. Então, concluindo, não, nós não estamos numa ditadura, ainda falta bastante. Podemos nos tornar no futuro uma ditadura, não sei, pode acontecer, mas ainda falta bastante. E nós tivemos duas, e essas duas ditaduras que nós tivemos eram relativamente brandas, apesar de serem ditaduras, foram relativamente brandas, se comparadas às ditaduras que ocorreram em países vizinhos e, assim, não tem nem como comparar com as ditaduras socialistas do leste europeu, que aí realmente eram... E querendo ou não, para ter uma ditadura se necessita, querendo ou não, armas, né? E se necessita um corpo armado. E hoje eu acredito tanto a esquerda quanto a direita, por exemplo, o exército não vai se envolver. O senhor pode falar como um militar, o exército não vai se envolver nem para um lado nem para o outro, porque realmente não convém ao exército se envolver. E então, assim, tanto a esquerda, o MST não é uma guerrilha como eram as guerrilhas antigamente, eles têm até um certo organização, mas eles já foram infectados pelo capitalismo, que eles só trabalham se tiver dinheiro na mão, né? E e a direita, bom, tem ex-policiais aí que fazem uma coisa, mas já se envolveram com a milícia, e milícia no sentido ruim da palavra, né? Então, hoje em dia, é mais fácil o Brasil virar uma ditadura do narcotráfico, um narco-estado, do que uma ditadura socialista. Sim, sim. É mais fácil a gente entrar num colapso de segurança pública do que virar um regime socialista. E esse é um ponto que nem a esquerda nem a direita está entrando, não tem coragem de entrar, até porque mexe com duas grandes facções, né? São as duas maiores facções criminosas do Brasil e elas comandam praticamente todo o cenário nacional, tanto da esquerda quanto da direita. E ninguém fala disso. Sim, estão se infiltrando na política, eles estão, inclusive, o que é mais preocupante, algumas facções, já estão, inclusive, pensando no longo prazo, fazendo investimento de longo prazo, pagando os estudos de alunos de cursos de direito para que prestem concurso. Olha o pensamento de longo prazo, você pagar os estudos de um homem para que depois ele se forme e preste concurso para juiz, para promotor, para infiltrar no aparelho do Estado. E vai que numa dessas, professor, eles conseguem formar um grande número de juízes, conseguem colocar um candidato, esse bendito candidato é eleito, começa a nomear de pouquinho em pouquinho esses juízes faccionados e olha só o caos. Sim. Eu não acredito na possibilidade de eles tentarem formar um partido, por exemplo, né, para tomar o poder. Mas o objetivo, sem dúvida, é infiltrar no aparelho do Estado para torná-lo disfuncional, para tornar cada vez mais disfuncional o combate ao crime organizado. Esse cenário de tudo que está acontecendo é necessário, então,
que realmente o sacerdote se envolva, o sacerdote da tradição. A gente poderia fazer um apelo para eles se envolverem um pouco mais na política, se envolverem um pouco mais nessas questões sociais que já estão dominadas tanto pela teologia da libertação quanto pelos liberais neoconservadores. Acho que a tradição precisa preencher essa lacuna que vai ficar vazia, né? Olha, seria fantástico, viu? Tem um livro chamado Política Católica, de um padre espanhol. Sim, é o mesmo título, né, do Padre da Fraternidade. Enfim, esse que eu estou citando é espanhol, né? Esse da Fraternidade é francês. É francês, O Padre Guilherme. Isso. Esse que eu vou citar agora é espanhol. O José Maria Hernando Bocós escreveu Política Católica no final do século XIX, quando os carlistas... Ele participou da Guerra Carlista, né? Tem essa. Ele não foi só espectador, ele participou da Terceira Guerra Carlista. Então, ele viu todo aquele processo de confisco dos bens da igreja e tal. Era um padre politicamente muito engajado. E foi preso, inclusive, ele chegou a ser preso sob a acusação de participar de uma conspiração militar, a Outubrada, né? A conspiração dos militares carlistas no final do século XIX. Era um padre ativíssimo em termos políticos. E nesse livro ele explica que um sacerdote, a presença de um sacerdote da tradição na política ajuda muito, porque encoraja os fiéis e dá uma retaguarda doutrinária. Porque uma coisa sou eu falando. Eu sou leigo. Nós somos leigos. Né? Então, quem está nos ouvindo aí pode até concordar e tal, mas um padre da tradição falando... Tem outro peso. Tocando... Eu vou dar um exemplo, professor, do que eu vivi na Argentina, e graças ao bom Deus eu tive como esse diretor, tanto espiritual quanto de bom, para ser um homem, foi o padre Luiz Cláudio Camargo, é brasileiro. E esse padre, toda quarta-feira, ele fazia isso em Santa Maria. E ele faz isso em Buenos Aires. Toda quarta-feira, ou todos os miércoles, ele faz uma aula fenomenal. Ele pega um tema, né, e fala sobre esse tema todas as quartas-feiras. Ficou essa lacuna. O padre em Santa Maria se tem isso, né? Se tem essas aulas, né, magnas ali do padre que hoje, se não me engano, quem está fazendo ou é o padre Tarcísio ou é o padre Nunes, que é chileno, que já veio para Santa Maria. Mas vamos falar da maior concentração de fiéis hoje é São Paulo. E em São Paulo ficou essa lacuna, nunca teve, na verdade, né, essa participação. Eu acredito que os padres poderiam estar fazendo, assim, eu falo com docilidade, eu não quero dar ordens em ninguém, mas assim, com docilidade, se possível, né, um apelo aos padres da fraternidade que preencham essa lacuna em São Paulo, né, que escolha, se preferência, poderia ser o padre Montagona, que já é o superior e está bem alinhado com o nosso pensamento, que ele é franquista total. E assim, poderia ser ele realmente fazer pelo menos essas aulas, podia ser vídeo aula, não importa, nessa questão política, para poder guiar, né, esses brasileiros, esses católicos, né, para um caminho melhor, que realmente, como o senhor falou, a gente precisa um peso, mas um padre falando, mesmo que seja de conversa informal, vira regra para o fiel, né? O padre Camargo, numa conversa informal, disse: e eu não votaria nem no Milei e nem no Massa. E virou regra, ninguém votou em ninguém, todo mundo anulou o voto. Ele nem era argentino, ele é brasileiro. Ele falou assim: eu não voto porque sou brasileiro, mas mesmo que eu fosse argentino, eu também não votaria. É dos meus. Nossa, teria um efeito multiplicador impressionante, né? A meu ver, né? Se esse passo fosse dado, o efeito multiplicador, né? Assim, teria junto aos fiéis, né? Muita gente acordar, não, se o padre está falando, né?
Muitas pessoas iam acordar, muitas pessoas que pensam como nós se sentiriam mais encorajadas a falar o que pensam, que a gente sabe que tem uma patrulha, né? Tem um pessoal que fica patrulhando, infestando o ambiente, né? Com essa conversa neoconservadora e tal, né? Contaminando os outros. Então, É uma coisa que eu estava conversando com o padre Tiago, ele é amigo da fraternidade. Eu conversei com ele, e eu posso falar isso porque ele é público, inclusive ele ajudou a compartilhar uma das publicações, de que quantidade não é qualidade. Hoje no Brasil a gente tem uma quantidade de fiéis absurda. Uma capela de São Paulo, por exemplo, num domingo normal, sem ser de festa, não tem menos de 1.000 pessoas, né? Muita gente tem, assim, o padre faz um ato heróico ali de ficar no confessionário horas e horas para atender todo mundo. Mas, assim, entrou muita gente. Temos que fazer um agradecimento ao Centro Dom Bosco por ter realmente virado a chavinha, trazendo muita gente para a tradição, mas muita gente que chegou ainda cru, né? Os padres antes vinha de pouquinho em pouquinho, os padres conseguiam lapidar a pessoa. Agora que chegou todo mundo de uma vez só, chegou cru. Chega com pensamentos olavistas, chega com pensamentos de monarquia, império, e a gente tem que fazer. Essa é a finalidade da Nova Cristandade. Eu fiz essa página Nova Cristandade justamente para poder realmente alertar os tradicionalistas, porque eu não, com todo respeito, não vai ser eu que vou converter um modernista, é Deus. Deus vai trazer esse modernista para cá. Mas eu posso ajudar o tradicionalista que está do meu lado. Ele é meu amigo, ele já está aqui do meu lado. Então eu posso falar, vai ter e vai acontecer isso. E a gente tem que ficar de olhos abertos, bem abertos. Por isso que eu chamei o senhor, o professor Lázaro Cruz, tem muito mais, assim, eu falando, vivemos uma ditadura, e dando a mesma resposta que eu dei para o senhor, justamente, que eu dei no post, e todo mundo me criticou, inclusive fizeram resposta de página grande, dizendo que sim, vivemos uma ditadura, ninguém me ouviu. Pelo menos com o senhor, as pessoas já vão escutar um pouco mais. Agora imagina um padre falando. Exatamente. Exatamente. Isso é muito mais peso. Muito mais peso. Então, o pessoal viaja, né? Nós vivemos uma ditadura e decorre um pouco de um desejo de depois dizer, eu estava lá. Né? Eu presenciei um momento importante. Ninguém gosta eu lutei a ditadura. Eu estava lá, né? Igual a geração que nos antecedeu. A geração do meu pai, por exemplo, que gosta de. Eu lutei em 64. Então, eu acho que o pessoal tem um pouco desse desejo, né? Enfim, para, sei lá, não dizer que viveu numa época muito monótona, né? E tal. Mas, de monótona, assim, de verdade, hein? A gente tem muita coisa para poder dizer dos nossos, assim, futuros. Olha, tanta coisa para poder falar. Olha, eu vivi o Concílio Vaticano II, assim, de certa forma eu estou vivendo até hoje. Eu não vivi o início, mas eu estou vivendo os frutos dele. Já não quer uma revolução pior do que, não quer uma ditadura pior do que a ditadura do próprio Concílio. Exatamente. Exatamente. É que esse pessoal coloca a política acima da religião, né? Eles colocam, a política para eles vem primeiro. Então, o dano do concílio, para eles não é tão importante. Mas o dano da política, né, do candidato de esquerda... É interessante, né? Agora, só para realmente, chegou nesse ponto que agora chegou um ponto que talvez todo mundo e todas as páginas tradicionalistas católicas vão concordar conosco, todas, é que um neoconservador, e quando diz, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele é um ditador, ele é um absurdo ele proibir a gente de falar, proibir a gente de fazer algo, sendo que a gente não está fazendo nada de errado, a gente está fazendo algo que sempre fizemos. Olha só, a mesma coisa, o Papa, com todo respeito ao Papa, não estou dizendo atacando um Papa, mas o papado, em geral, está proibido a missa de sempre. Está proibindo a doutrina de sempre. Por quê? Porque sim. Aí todo mundo fala assim, mas respeite o Papa. A autoridade do Papa, a autoridade vem de Deus, respeite ele. A autoridade do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também vem de Deus. A autoridade do senhor Alexandre de Moraes, que tem uma autoridade porque tem autoridade, sim, no campo jurídico, vem de Deus também. Ele vai seguir ele também agora caladinho? Não. Tem uma resistência, assim como no Concílio Vaticano II.
tudo que viola a lei divina e o direito natural, nós devemos resistir. Né? E, de fato, o motu próprio que proíbe a missa de sempre é bem mais grave do que qualquer despacho do Alexandre de Moraes, que aí é a salvação das almas que está em risco. Exatamente. A salvação das almas que você está colocando em risco. Né? O pessoal coloca a política na frente da religião e esquece, né, que os efeitos do concílio são muito mais danosos do que a hipertrofia do poder judiciário. Não que ela não deva ser combatida, deve ser combatida, sem dúvida. Sim, acredito que todos que estão nos assistindo, né, todos que estão nos ouvindo, eu presumo que sejam católicos tradicionalistas, devem refletir sobre o momento atual e devem botar talvez a mão na consciência, né, para ver que essa conversa de mal menor é o cachorro correndo atrás do rabo, né, que isso daí é um anestésico, né, isso é um instrumento que eles usam para anestesiar os católicos, mantê-los inativos e depois colher os votos em épocas de eleição. Então, essa é a primeira afirmação que nós estamos fazendo. Ou seja, os liberais já perceberam a facilidade de realizar esse truque, então eles insistem nesse argumento do mal menor para manter os católicos inativos, desencorajar a construção de uma alternativa católica de fato, que batalhe não só contra o comunismo, não só contra o aborto, mas também contra o sionismo, contra a maçonaria, contra o liberalismo, em favor do reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, pela missa de sempre, por exemplo, que é importantíssima, pelo crescimento da tradição, né? Enfim. Ou seja, precisamos pensar mais longe, né? Pensar no longo prazo. Né? Pensar no longo prazo e mostrar que o nosso apoio conta, né? Inclusive para que os políticos não católicos passem a nos respeitar mais e pensem duas vezes antes de falar certas coisas por aí, ou de fazer certas coisas por aí, né? Que, bem, eu não sou católico, né? Mas se eu disser isso, ou fizer aquilo, eu vou cair em desgraça junto àquela parcela da população, né? Então, o pessoal às vezes reclama. Eles respeitam muito, os políticos respeitam muito os judeus, respeitam muito os muçulmanos, mas respeitam completamente o católico, porque o católico se deixou ser desrespeitado, né? Exatamente. Né? Então, o pessoal às vezes reclama que a gente bate muito na direita, né? Enfim, vocês querem ajudar a esquerda? Não, nós queremos construir nossa própria alternativa e queremos também forçar a direita, né? Colocá-la contra a parede, né? Para forçá-la a adotar certas pautas nossas, mesmo que não acredite nelas. Ou seja, é uma maneira de botar esses caras na parede. Eu sei que você não é religioso, mas eu vou continuar te malhando, ou para você parar de falar isso, ou para você falar aquilo, aí, senão eu vou te queimar com todo mundo. Eu vou te queimar com todo mundo, basicamente é isso. Então, o pessoal às vezes reclama, né, que a gente bate muito em cima dos candidatos liberais. Vocês querem ajudar a esquerda? Não, não é nada disso. Nós queremos pautar o debate. Sim. Bom, professor, realmente agradeço a participação do senhor, depois de muito tempo, essa espera dessa gravação.